Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no íconezinho do livro aqui embaixo para que receba as notificações dos vídeos disponibilizados em nosso canal. Eu sou o professor Arthur e essa é a nossa forma de contato. Bom, eu separei hoje para falar com vocês a respeito da distinção entre norma de processo e norma de procedimento. Nós veremos adiante que a própria Constituição trata a competência legislativa da norma de processo como sendo de competência privativa da União, ao passo que a competência legislativa para disciplinar normas de procedimento seria de competência concorrente da União e dos Estados. Antes disso, no entanto, fazer uma pequena distinção entre o que seja processo e o que seja procedimento. Quando falamos em processo, nos passa a ideia de uma noção dogmática, algo mais relacionado à teoria, à ciência, no que se concerne, no que se relaciona ao exercício da jurisdição. A instrumentalidade do processo significa que o processo é um instrumento que se utiliza, que é utilizado para o exercício da jurisdição. Então, jurisdição é o fim, processo é o meio. Processo é o meio pelo qual se exerce a jurisdição. Ao passo que procedimento nos passa a ideia de algo mais prático, de algo mais empírico, no que se relaciona à exteriorização do processo. Então, o procedimento é o que se vê do processo. O processo é algo mais abstrato, ao passo que o procedimento é algo mais concreto, algo mais perceptível no mundo dos fatos. O que se entende por procedimento? Uma sequência prevista em lei, pelo princípio do devido processo legal, que disciplina, que ordena a prática dos atos processuais para que se permita o exercício da jurisdição. Aí vem uma passagem doutrinária do nosso querido professor Humberto Teodoro Júnior, diz lá que processo e procedimento são conceitos diversos e que os processualistas não confundem. Processo é o método, isto é, o sistema de compor a lide em juízo através de uma relação jurídica vinculativa de direito público, enquanto procedimento é a forma material com que o processo se realiza em cada caso concreto. O processo, outro sim, não se submete a uma única forma. Exterioriza-se de várias maneiras diferentes, conforme as particularidades da pretensão do autor e da defesa do réu. Uma ação de cobrança não se desenvolve, obviamente, como uma de inventário, e nem muito menos com uma possessória. O modo próprio de desenvolver-se o processo, conforme as exigências de cada caso, é exatamente o processo do feito, isto é, o seu rito. É o procedimento de tal sorte que dá exterioridade ao processo, ou à relação processual, revelando-lhe o modus faciendi com que se vai atingir o escopo da tutela jurisdicional. Em outras palavras, é o procedimento que, nos diferentes tipos de demanda, define e ordena os diversos atos processuais necessários. Então, a parte que nos parece mais importante estão destacadas dessa passagem aí da obra do professor Humberto Teodoro Júnior. Bom, qual é, portanto, a relação entre processo e procedimento? Há uma nítida relação no sentido que o procedimento é a forma pelo qual se torna no mundo dos fatos, se torna concretizado no mundo dos fatos, o que é, de modo abstrato, previsto para o processo. Atualmente, eu tenho defendido que a concepção doutrinária, a teoria mais completa a respeito da ideia de processo é a teoria do processo como entidade complexa defendida pelo professor Cândido Dinamarco. Ele conseguiu juntar de uma só forma a teoria da relação jurídica processual desenvolvida pelo professor Oscar von Billow e a teoria do processo como procedimento em contraditório desenvolvida pelo professor Hélio Fazzolari. Quem olha, segundo Cândido Dinamarco,
Quem olha por dentro o processo vê um feixe de relação entre os sujeitos que compõem a relação. É a relação jurídica processual. A perspectiva intrínseca é quem olha o fenômeno processual de dentro. Quem olha o processo de fora vê uma sequência de atos processuais, um procedimento que se desenvolve em contraditório. Ele conseguiu reunir, portanto, as duas teorias mais acertadas sobre a concepção de processo: perspectiva intrínseca de quem olha de dentro, relação jurídica processual. Perspectiva extrínseca, quem olha de fora, o procedimento em contraditório. Vejam, portanto, que o procedimento se relaciona a algo extrínseco, a exteriorização, portanto, do processo. Uma passagem doutrinária mais do professor Fred Didier. O processo, sob a perspectiva da teoria do fato jurídico, é uma espécie de ato jurídico. Examina-se o processo a partir do plano da existência dos fatos jurídicos. Trata-se de um ato jurídico complexo. Processo, neste sentido, é sinônimo de procedimento. Enquadra-se o procedimento na categoria ato complexo de formação sucessiva. São vários, portanto, os atos que vão se sucedendo no tempo até formar o todo, o processo, e permitir o exercício da jurisdição. Aí, portanto, mais uma passagem doutrinária a respeito da relação entre processo e procedimento. Exemplos, portanto, de normas processuais: condições da ação, pressupostos processuais, intervenções de terceiro, produção de prova, sentença, coisa julgada, recurso, execução. Veja que é algo mais dogmático relacionado à ciência. De outro lado, exemplos de normas procedimentais: os registros da demanda, não a demanda, o registro da demanda, a autuação de petições, serviço de protocolo, expedição de certidões, arquivamento de processo, carga de autos, levantamento de alvará, expedição de mandados em geral. Veja que é relacionado, portanto, à prática dos atos, algo mais empírico, prático, portanto. Como adiantado, nós demos na disciplina constitucional um trato diferenciado entre a competência legislativa no que se relaciona a normas de processo e normas de procedimento. Artigo 22, inciso 1º da Constituição, trata da competência privativa da União. Está lá no seu caput: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual. Então, somente a União pode legislar sobre direito processual, norma de processo. Daí que a Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, foi editado pela União. De outro lado, no artigo 24, está lá no caput: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, competência concorrente, portanto. E aí está lá no inciso 11, procedimentos em matéria processual. Como é de todos sabido, quando a gente fala de competência legislativa concorrente, compete ao ente central, à União, a estipulação de normas gerais. E aos estados, aos entes menores, estados, Distrito Federal, concorrentemente legislar sobre procedimentos, sobre normas suplementares, complementares. E isso está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 24. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, onde a União disciplinou de modo genérico, pode cada um dos Estados, atendendo à peculiaridade local, à sua realidade local, disciplinar normas específicas, complementando, suplementando, desde que não vá de encontro à norma central. E o parágrafo 3º e parágrafo 4º tratam da hipótese na qual o Estado assume uma competência legislativa maior, no sentido de que a União não tenha editado ainda uma norma geral. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E aí vem o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Então, parágrafo 1º e 2º do artigo 24, existindo norma geral. Parágrafo 3º e 4º do artigo 24 da Constituição, quando não existe norma geral. E aí
como já adiantado, a norma geral em matéria processual, em matéria procedimental, como todos nós sabemos, é o CPC, está aí, portanto, grafado de forma destacada para vocês. Bom, então é importante destacar aqui, já no sentido de encerrar esse vídeo, que recentemente o Estado de Pernambuco editou o primeiro Código de Procedimentos da história da nossa República, a Lei 16.397, de 4 de julho de 2018, do Estado de Pernambuco. É, portanto, uma legislação local, uma legislação que só produz efeitos no Estado de Pernambuco, que tem como finalidade suplementar, complementar as normas do CPC sobre procedimentos. Isso já foi consignado em um julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, no plenário do STF, a DIN 2922 do Rio de Janeiro. A prerrogativa de legislar sobre procedimentos possui também o condão de transformar os estados em verdadeiros laboratórios legislativos, ao conceder-se aos Estados federados o poder de regular o procedimento de uma matéria, baseando-se em peculiaridades próprias, está a possibilitar que novas e exitosas experiências sejam formuladas. Os Estados passariam a ser partícipes importantes no desenvolvimento do direito nacional e a atuar ativamente na construção de possíveis experiências que poderão ser adotadas por outros entes ou em todo o território federal. Vejam, essas foram, portanto, as considerações sobre essa importante distinção entre norma de processo, norma de procedimento, a competência legislativa constitucional para cada uma delas. Espero que tenham gostado, apresentando mais uma vez aí nossos canais para divulgação e contato. Sempre é de bom grado pedir aos senhores o auxílio no compartilhamento, na divulgação desse nosso material, que se pretende ser de qualidade e de forma gratuita para os senhores. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.